acredito no que a ciência diz, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. E apesar de que tanto a fibra ótica quanto os cabos metálicos reduzam um pouquinho essa velocidade, essa redução é insignificante perto dos meios anteriores de comunicação. O que eu estou querendo dizer é que eu acho que hoje que estamos na idade das telecomunicações avançadas, o que a gente precisa fazer para conseguir ganhar a população é utilizar meios adequados de comunicação, dos quais o que a gente tem acesso é a internet. No meu ponto de vista, e é esse ponto de vista que eu trouxe durante o período que eu estava lutando contra a privatização da Eletrobras, e eu continuo lutando contra a privatização da Eletrobras, eu queria conquistar formadores de opinião, conquistar pessoas que pudessem lutar contra a privatização da Eletrobras. E eu queria agradecer porque algumas pessoas, elas se engajaram por um pedido meu. E eu queria nesse momento fazer um agradecimento de carinho, afeto e amor ao Tico Santa Cruz, que foi uma pessoa que não apenas me respondeu, como ele se engajou na campanha, ele lutou contra a privatização, lutou junto contra a privatização da Eletrobras. Mas não foi tão fácil assim alienação social. E hoje eu tenho dúvidas se as pessoas que receberam o material, se elas estavam receosas de lutar contra o poder, ou seja, é melhor não lutar contra o poder dominante que quer comprar a Eletrobras e deixar essa Eletrobras rodar para lá, do que bater de frente, tomar um couro e ainda perder oportunidades. Eu não sei se é por isso, mas muitas pessoas não me responderam. Ou se realmente as várias mensagens que eu enviei, das várias mensagens que eu enviei, essas pessoas não viram nenhuma. Mas uma coisa que eu cheguei à conclusão dentro aqui do campo progressista, nós ainda estamos entrando em debate. Eu peço desculpas se isso ofende alguém, mas ainda existe um debate se nós devemos focar na politização do nosso povo ou investir em carro do som para chamar o Bolsonaro de genocida. Num cenário em que nosso grupo, o grupo de esquerda, ainda debate a eficácia de um carro de som, no momento em que o Bolsonaro consegue chegar no Brasil inteiro dentro de 5 segundos, levantando tags no Twitter e engajando seus comunicadores na internet, ainda a gente cogita a possibilidade da eficiência de um carro de som para poder derrubar um presidente da República, eu sou obrigado a falar com vocês que eu me vejo impotente para trabalhar contra a privatização dos Correios, utilizando as ferramentas que eu acredito que são as ferramentas de comunicação realmente eficazes, que são os formadores de opinião, que são os youtubers, que são influencers, como eu sempre cito o Felipe Neto, porque o Felipe Neto veio para o nosso lado. Mas é lógico, se a gente conseguisse conquistar o Nando Moura contra a privatização dos Correios, seria excelente. Se a gente conseguisse conquistar o Mamãe Falei contra a privatização dos Correios, seria excelente. Mas o detalhe o que levaria Nando Moura e Mamãe Falei a ficarem contra os milionários que querem comprar os Correios para ficarem do lado do povo, se o povo não entende a importância dos Correios? Então o mais importante para a gente seria lutar pela politização do povo, para que o povo reclamasse a venda dos Correios. Mas a gente está indo numa direção bem diferente. A gente está brigando hoje sobre conceitos superados a respeito de tecnologia de comunicação. A gente está hoje pensando assim, olha, eu preciso atacar aquele cara porque aquele cara criticou o outro cara que eu gosto, e não pegar e pensar, talvez essa crítica seja pela evolução do grupo e não para meter o pau. Então eu perdi as forças realmente. A intenção era fazer o mesmo trabalho pelos Correios, mas existe uma diferença. Com o pessoal da Eletrobras eu sempre tive contato. Então eles, assim, foi muito fácil conversar com o Ícaro, perguntar o que estava acontecendo, entender o que estava acontecendo no ambiente externo para fazer um trabalho de luta contra a privatização da Eletrobras, que continua, porque a privatização da Eletrobras pode cair, porque foi feita de uma forma completamente errada. Então a luta continua. Já na questão dos Correios, eu nunca tive a oportunidade de receber, por exemplo, o contato de um líder de dentro da luta contra a privatização dos Correios para falar, Léo, a gente está articulado dessa forma, ajuda a gente dessa forma. Então fica muito difícil até saber qual é o posicionamento dos Correios a respeito da privatização dos Correios. Porque como eu não tive contato, no caso da Eletrobras, eu tive contato direto com o pessoal da Eletrobras e vi a luta deles. Agora, no caso dos Correios,
eu nunca tive contato com alguém dos Correios. Talvez o pessoal dos Correios esteja acreditando que a privatização possa ser uma coisa melhor para eles. Não estou dizendo que eles pensam isso. Eu estou dizendo que a falta de comunicação me faz dar a minha opinião, que não é uma coisa boa para o Brasil, mas me tira condições de engajar adequadamente. E a falta de feedback por parte daqueles que eu esperaria de uma forma ou de outra que engajassem na causa, me faz refletir se adianta nesse momento alienação social. Eu não digo que eu abandonei a causa, muito pelo contrário, meu material contra a privatização dos Correios está aí, eu já fiz vários e continuo fazendo, mas aquela campanha que eu fiz no caso da Eletrobras, ela não foi uma campanha minha, ela foi uma campanha dessa comunidade. Muitas pessoas aqui compraram o livro para que o livro fosse enviado para formadores de opinião. E o detalhe que eu preciso refletir agora é, eu não ganho um centavo, vou ganhar um centavo com esse livro. A pergunta básica é, todas as pessoas que compraram o livro, para que o livro fosse realizado, para chegar a formadores de opinião, para que esses formadores de opinião tivessem bagagem cultural e conhecimento para defender a Eletrobras, será que essas pessoas estão satisfeitas se os formadores de opinião simplesmente fizeram bunda lelê para o caso da Eletrobras? Né? Tem tempo ainda, mas a grande realidade é essa, o material foi enviado, né, eu enviei para todos os formadores de opinião que a gente conhece, e não tive feedback de nenhum deles. Então, nesse momento, eu preciso pensar onde, né, de que lado estão os formadores de opinião, se é do lado dos que querem comprar os Correios ou se é do lado do povo. Essa é a primeira pergunta que eu tenho que me fazer. A segunda pergunta é, adianta eu engajar vocês em uma outra campanha? Vai parecer que eu estou querendo fazer campanha para fazer livro, sendo que eu não ganhei um centavo com esse livro. Muito pelo contrário, eu virei um mês trabalhando em cima disso e na esperança de conseguir conquistar formadores de opinião, e volto a dizer, o Tico Santa Cruz foi o que engajou, e eu queria mandar um abraço carinhoso para ele, porque ele não só me respondeu, como ele engajou na campanha, mas eu enviei para mais de 50 formadores de opinião. Se algum deles modificou o pensamento por minha causa, eu não sei, mas eu não fui respondido por nenhum além do Tico Santa Cruz. Né? Você tem a sensação que você está fazendo sozinho, né? Não é que eu tenho a sensação que eu estou fazendo sozinho, é que eu tenho a sensação que, assim, nós temos um público que está tão fanático hoje em dia que os próprios formadores de opinião estão com medo de bater de frente com o poder para defender esse público. Então eu fico imaginando, será que... Vamos dar um exemplo, eu enviei para o Leandro Carnal, que é uma pessoa que eu considero íntegra. Será que o Leandro Carnal se posicionaria contra o grupo financeiro que quer comprar a Eletrobras, sendo que o povo brasileiro não tem consciência do que significa a venda da Eletrobras? Então vamos imaginar que eu repetisse a mesma coisa. Eu vou enviar para o Leandro Carnal um trabalho para gente, né, um pedido para a gente lutar contra a privatização dos Correios. E aí o Leandro Carnal vai pensar, olha, o que o Estopa está colocando aqui faz sentido, mas o povo brasileiro é tão estúpido, mas tão estúpido, que é perigoso o povo ficar com raiva de mim. Aí eu vou perder os dois, eu vou perder o povo e vou perder o patrocinador do meu programa, que é o cara que quer comprar os Correios. Então é melhor não mexer com isso. Então quando a gente está lidando com imbecis, a gente chega num ponto que a gente pensa, é melhor não mexer com isso. E obviamente eu não estou chamando de imbecis as pessoas que estão na nossa bolha, esse grupo que está aqui sempre lutando contra isso. Mas o público em geral que precisa ser educado politicamente não entende o que significa a venda dos Correios, não entende o que significa a privatização da Eletrobras. Mas é muito importante dizer que eu não abandonei a causa, eu continuei fazendo, fiz esses dias, reprisei o vídeo esses dias, coloquei novamente esse material, postei sobre o assunto. Eu só não engajei a comunidade para escrever um livro sobre o assunto, para tentar enviar para formadores de opinião, porque a minha primeira tentativa foi frustrada. Existe um livro capaz de ensinar para qualquer analfabeto por que a venda da Eletrobras é uma coisa inviável, e mesmo pessoas extremamente letradas ignoraram esse material e não falaram sobre isso.